Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, gente. Marcelo D'Ambros, ele é fisioterapeuta, já foi fisiculturista e hoje ele vem contar um pouco da história dele. Fiquem com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai inspirar você. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós. Pra mim também. Muito obrigado. Jordan Peterson, que é um psiquiatra canadense, acho que hoje um dos maiores gênios assim da atualidade. Ele fala que a nossa história, por si só, ela é fascinante. Com certeza. Né? Ela começa a ficar desinteressante quando a gente tenta colocar coisas ou fantasiar ou agregar, né? Porque a gente acha que não tá bom aos nossos olhos, né? A gente acha que não tá bom e quer incrementar, daí ela perde o brilho. Mas ela por si só, toda a história é fascinante, né? É verdade. E eu tô curiosa também para conhecer, que eu vou conhecer junto com vocês um pouco dessa história, da trajetória do Marcelo, né? É isso. Fico muito feliz, agradeço por estar fazendo parte do podcast, por esse convite maravilhoso. E vamos lá, né? Tentar entregar um pouquinho dessa conexão, dessa vivência, dessa bagagem, que eu acho que para todo mundo vai ser digno de observar, analisar, encaixar um pouquinho na sua vida também. E eu acho que todos somos merecedores de viver o extraordinário, né? Amém. É isso. Então, um pouco sobre a minha trajetória. Eu, desde muito novo, desde muito pequeno, frequentei, né, parte da igreja, parte de religiosidade, vamos dizer assim. Qual igreja? Eu não lembro a igreja que meu tio ia, vou te dizer, mas era evangélica. Ah, tá. Não foi. Eu fui batizado na católica. Foi teu tio que... Ah, tá. Isso, fui batizado na católica, mas aí comecei a frequentar a evangélica. Uhum. Muito, muito interessante, gostava de estar conectado, gostava de viver nesse mundo. Só que a parte religiosidade muitas vezes me afastou, né, em alguns pontos. Eu sempre fui um cara caloroso, entre aspas, mas caloroso de suor mesmo. Ah, sim, sim. Não caloroso emocional. Depois que eu trabalhei o meu emocional. Mas essa parte calorosa, ela muitas vezes me tirava da igreja. Por quê? Porque eu me sentia desconfortável. Por que eu me sentia desconfortável? Porque era meio que uma obrigação ir naquele momento, naquele local, de calça, camisa polo e o cabelinho lambido para trás. E às vezes era calor. A igreja não tinha um ar-condicionado direito e tudo mais. Isso me afastava. Por quê? Porque eu entendia que para mim estar naquele local, eu teria que estar fantasiado. E isso não encaixava com o meu pensamento. Que idade você tinha? Era novo, 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos, essa fase, assim, sabe? Porque foi um vai e vem, né? Teve fase de separação da minha família, minha mãe, meu pai, então eu passei por todo esse... Então foi uma busca que eu ia buscando. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, 6 anos mais legal. velho, o Anderson. Amo demais. E vocês são do Rio Grande do Sul, Do né? Rio Grande do Sul, Alegrete. Oh, Alegrete, bem legal. fronteira mesmo. Ah, que legal. Então sempre tive esse contato. Mas nessa fase foi uma fase que eu, digamos, me afastei da parte conexão diretamente com a igreja. Mas eu sempre fui um ser humano do bem, digamos assim, né? Sempre fui uma criança amorosa, sempre fui generoso, sempre fui bondoso nesse ponto. Isso é uma coisa que já vem de mim, não foi algo que eu trabalhei para ter. Tem muita gente que precisa trabalhar isso para, né, ser alguém assim. Então, mas a parte de conexão com Deus, isso me afastou porque eu via que essa parte da religiosidade me afastou. E agora, a partir de um tempo à frente, que eu comecei a me conectar e entender que foi o lado espiritual que me aproximou. E aí lá atrás que eu ficava nesse impasse, cara, poxa, se eu tenho que... às vezes, quando eu era criança, eu queria brincar na igreja, eu queria me divertir, eu não entendia muito bem quem era Deus, né? Eu entendia pelo que o meu tio falava, pelas pessoas que falavam. Mas os teus pais não iam na igreja, no caso? Iam também, mas não era tão frequente. Igual o teu tio? Igual o meu tio. Eu tive um tio também que ele sofreu Interessante a influência dele, né? Sim, muito, muito. Ele é pastor da igreja também. E eu tive outro tio que é pra parte da minha mãe. Esse tio é parte do meu pai. E teve outro tio pela parte da minha mãe que ele sofreu um acidente que foi machucado bastante a cabeça dele e tudo mais. Tipo uma briga, um negócio assim.
E ele perdeu até, colocou platina na cabeça, tudo mais. Foi um momento muito marcante para nossa família. E quando ele saiu, ele também foi para a igreja. Então, ele se tornou pastor da igreja. Então, eu sempre tive essa influência dentro de casa. Mas foi uma influência que às vezes me afastava pelo quesito de ter que me fantasiar, que eu via muito como isso, entendeu? Por que eu tinha essa noção? Eu sempre fui observador desde pequeno. Então, às vezes, eu via a irmã, entre aspas, a irmã da igreja, conectada ali e tal, no louvor, vestida, com cabelão, tudo mais, como era de costume, não é às vezes de costume nas igrejas. E o que acontecia? Saía dali, eu via que a irmã falava mal de alguém, eu via o irmão falando alguma coisa. Então, esse vai e vem, eu não entendia por que tu fala tanto de Deus e busca tanto Deus na igreja, e do lado de fora você tá fazendo tanta contenda, né? Tipo, entregando, brigando. Então, não encaixava muito isso. Então, isso me afastou. Isso não me posicionou desde cedo. Que eu gostaria de estar desde cedo na presença de Deus. Porque agora eu descubro que se eu tivesse desde cedo, eu poderia ter impactado ou estar impactando muito mais pessoas. Ou teria evitado muitas coisas que eu já passei, com certeza. Então, foi tudo relacionado a isso. Toda essa bagagem, toda essa experiência, assim, que me afastou. Não me afastou por ser uma pessoa ruim, porque eu, como eu falei, nunca fui uma pessoa ruim. Mas me afastou dessa proximidade desde novo. E relacionado a isso, meu tio também teve algumas intrigas com a família, relacionado à minha avó, coisas assim familiares, que acabou também, que eu penso, poxa, se tu é de Deus, se tu quer que a tua família esteja próxima uma da outra, você tem que fazer coisas para ela se aproximar, não afastar. Não dizer, poxa, é a minha verdade, é eu que comando. Então, que Deus é esse, né? Então, isso me afastou de Deus nesse ponto. E eu vejo que isso fez com que a minha saída de casa fosse mais cedo. Eu acabei saindo por um tempo de casa, na época ali dos 17, 18 anos ali, e voltei com os 18. Fiquei um ano fora, bem dizer, de casa. Que aí já tinha passado separação de pai, de mãe e tudo mais. Eu passei muito... Meu irmão não morava junto. Não morava? Não, nessa época, de 12, 13 anos ali, foi a época de separação. Que eu falo bastante sobre isso porque foi algo que para mim impactou e provavelmente vai impactar muitas pessoas, ou já impactou muitas pessoas, né? Porque a proximidade ali do pai e da mãe tem muito também a ver com Deus, né? Como a gente até tinha falado antes, isso muda bastante a frequência das pessoas. Quando você tem algo exemplar dentro de casa, aquele posicionamento, aquela postura, você acaba levando para o resto. Tanto para sua família, tanto para os seus negócios, para tudo. Seu relacionamento com Deus. Demais, demais. Então, minha mãe sempre de exemplo, meu pai, a única coisa o que me afetou foi essa separação, essa discussão, assim, essas coisas que eu fiquei no meio, como meu irmão não morava. Ele morava em Caxias do Sul na época. Você vivenciou mais Vivenciei. isso. E eu ficava no afago, né? Digamos assim, o pai estava bravo com a mãe, aí eu ia passar o final de semana com a mãe. Quando a mãe tava não sei o quê, aí ficava um meio que brigando com o outro, um meio que, porque tu é o filho do teu pai. Tu é o filho do entendeu? Essas coisinhas que a gente já sabe. Mas é pela fase deles. Agora eu entendo de outra forma, pelo homem que eu estou me tornando, as coisas que eu já passei. Então... Que você vai contar pra nós tudo. Sim, com certeza. Então é muito isso. Foi essa parte que me afastou, então eu comecei a direcionar mais pro mundo, né? Me larguei pro mundo. Tive discussão com a minha mãe teve problemas com situações lá, pai também. Aí eu pensei, cara, não dá mais, eu não tô cansado aqui, eu preciso sair fora. Ao contrário do meu irmão, que ele saiu antes e voltou e agora ele permanece lá. Então eu sempre tive a cabeça, caramba, poxa, minha mãe não tem tanta condição, meu pai não tem tanta condição, eu que vou prover a situação da minha família. Então a minha ideia de sair não foi uma ideia assim maluca de, meu Deus, eu não quero mais essa família e pronto. Pelo contrário, minha família tá esquisita, tá desestruturada, eu preciso estruturar. E a minha ideia sempre foi Você tomou para si a responsabilidade. Isso. E aí eu dei o passo para trás e pensei, cara, não dá mais, eu tô discutindo com meu pai, eu tô discutindo com minha mãe, amando os dois. Meu pai sempre foi um cara do fio do bigode, então isso é uma coisa que eu sempre carrego muito, nunca bateu, nunca foi de bebê, nunca... Então, isso eu trago muito dele, esse amor, esse exemplo de homem, né? E da minha mãe é a mesma coisa, sempre guerreira, batalha 3, 4 empregos. Então, tudo isso me posicionou de uma maneira muito forte, muito fervorosa para ser o que eu estar me tornando o que eu estou, né? Agora, porque eu acho que nunca ninguém tá pronto.
A gente está Sempre em construção. Sempre em construção. Então, eu acho que mais ou menos foi essa a minha trajetória para sair. Voltei pro exército, aí 18 anos por ali fui pro exército, fiquei 3 anos no exército. Foi outra parte que me formou bastante o meu caráter, a minha postura. Eu costumo dizer que o exército, ele te posiciona para você ser um vagabundo, né? Ou ele te fortalece para você ser um homem de valor, né? Ou porque você aprende a lidar com arma, aprende estratégias, muitas coisas. Então, tudo isso me fortaleceu até para... Depois a gente vai citar a questão desse projeto que eu tô criando, que é essa imersão para homens, que também tem relação ao exército. Bacana. Porque foi coisas que eu aprendi lá que eu vou estar direcionando para os homens. Então, passei essa trajetória do exército, vendo coisas negativas que acontecia no exército. Eu também ia para a polícia também. Teve uma fase que, quando eu saí do exército, eu já ia para a polícia. Só que sempre carregando essa postura. Essa minha postura de o certo, certo, errado, errado. Eu sempre tive isso bem formado. Então, não fiquei no exército, não dei continuidade. Até eu pedi para sair do exército, eu pedi a baixa do exército. Por coisas que eu via que estava acontecendo de uma maneira negativa lá dentro. Então, tipo, não, tu é menor, tu tem que aceitar e se tu quer permanecer, tu tem que aceitar. Como acontece na polícia, como acontece em vários locais que tu tem que ser refém, muitas vezes, para te permanecer no local. E eu sempre senti comprimido em lugares assim. Não conseguia ser eu, não conseguia trabalhar com a verdade. Então, isso fez com que eu saísse do exército também. Então, eu sempre trabalhei, eu costumo dizer, numa zona de... Agora eu entendo que foi zonas de expulsão, que eu aprendi o que eu precisava aprender e fui expulso daquela região, daquele local. Relacionando a isso, depois saí de lá, fui para Porto Alegre, fui para Caxias, depois Porto Alegre, eu fui bem nômade, vamos dizer assim, né? Fiz vários... Porque sozinho, né? Tipo, não tinha acompanhamento de família nem nada, mas sempre tentando buscar o melhor. A minha ideia, como eu falei, sair de casa para mim dar o conforto, porque eu sempre saí pensando assim, cara, meu pai e minha mãe vão envelhecer um dia. Eles vão precisar de mim de alguma forma. Porque, tipo, eu fui suprido por eles, eles me ajudaram. Então, eu sempre tive esse coração de, cara, eu preciso entregar algo também. Eu preciso... Porque, tipo assim, na minha cidade, tu ser digamos, o bom da família era tu ser gerente de alguma coisa. Entendeu? E o cara não me via como só um gerente. Você queria mais. Mais. E isso foi fazendo com que eu quisesse caminhar mais e buscar mais. Então, foi essa busca que faz com que até agora eu esteja nessa luta constante. Só que agora com outro propósito, porque Deus está mexendo mais dentro de mim. Então, esse mexer dentro do meu espiritual, que foi algo que eu consegui afastar a religiosidade e buscar o lado espiritual. Então, quando eu comecei a buscar mais isso, comecei a ver que eu era menos carne, menos trevas e mais luz, mais conforto, mais afago para as outras pessoas. Com a minha entrega da minha fala, com um abraço, um sorriso. Que foi algo que antes eu evitava fazer com medo de o que iam achar, o que iam pensar. E hoje em dia eu só entrego. Então foi graças a esse ponto da espiritualidade. E então essa minha busca, essa minha correria de sair de casa, de tudo mais, fui barbeiro também, trabalhei, agora por último, eu estava 6 anos atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, trabalhando, 7 anos atrás, no Rio Grande do Sul trabalhando como barbeiro, fiquei 3 anos como barbearia lá, tudo mais, entregando também, tudo voltado para esse ponto de transformar. Pegava às vezes as pessoas de rua, fazia o corte de cabelo só para entregar e a pessoa assim, nossa, trazer esse sorriso. Então sempre foi de mim querer entregar algo positivo, uma luz, como eu costumo dizer. Até o meu apelido, que foi pego até quando eu participava de festa ainda, que era Nego Luz. Tanto é que agora eu ainda carrego, né? Esse apelido de Nego Luz. Porque chegava nos locais de festa, tudo mais, eu chegava e já entregava um sorriso, entregava um gesto, entregava uma bondade. Aí tava todo mundo com sede. Eu ia lá e pegava 4, 5 garrafas de água gelada. E, nossa, chegou água, entendeu? Então, tipo, eu sempre trazia algum conteúdo. Se eu ia chegar em alguém, digamos, eu chegar agora pra falar com você, antes de vir, como eu falei, antes, eu ajoelhava, fazia minha oração, respirava. Bom, eu tenho que entregar o meu melhor. Então, é sempre assim. Sempre eu tento entregar uma luz aonde eu tento chegar. É interessante tu falar isso, porque a gente tem assim uma concepção errada de que somos bons. Verdade.
Mas, na verdade, ele é bom. Ele é bom. Ele em nós é isso. Porque se tirar ele da nossa vida, o que que sobra? Nada. Sobra Hitler. É que é difícil ver isso, né? É uma formação, né? O que de bom tem em nós? Nada. Ele em nós, né? Então é interessante quando você fala em entregar, é verdade. Porque nós não temos nada de bom para dar para ninguém, nem para nós mesmos. Mas ele, né? Ele, nós, como eu falei, somos vasos de barro cheios desse tesouro. Então é o que tem dentro do vaso é que é precioso demais. É muito isso. Mas nós somos só o vaso. Só o vaso de barro. Que precisa ser rachado ainda para essa luz sair, né? E é uma descoberta, né? Como eu tava falando, foi várias coisas que a gente vai passando para agora. Você entender isso. Eu tô com 32 anos. Agora, tipo, em 3, 4 anos atrás que eu fui, E aí tudo aquilo que eu já passava, como eu falava, de ser luz, já era algo dele que ele estava atuando. Trabalhando em você. Trabalhando. Mas que tremenda, né, Marcelo? Você com 32 anos só, né? Tão jovem e ter essa experiência e tudo mais ainda, que você não vai ter oportunidade daqui pra frente de mergulhar em águas mais profundas ainda, né? Com certeza. Ontem mesmo a gente tava fazendo luau na praia. É? Bateu na cabeça assim, vamos fazer um luau e tal e tal. Ah, mas vai ser 2, 3 pessoas, vamos embora. É a entrega, o que importa é a entrega, porque é ele que é digno de toda a honra e toda a glória, né? É verdade. Então, sem ele não somos nada. Então, quando a gente começa a prestar atenção que ele que aposta na gente, não é a gente que aposta nele. É ele que cada dia ele te dá, ó, tu tem mais um dia pra te entregar o teu melhor. Então, quando você olha pra isso, caramba, Deus apostou em mim mais um dia, ele me deu. Não é tipo, nossa, acordei, que bom. Não, cara, ele tá ali, tá entregue. É uns segundos, é agora um podcast, às vezes uma fala que a gente tá conversando agora que vai bater um plim numa pessoa que tá realmente precisando de escutar isso, de entender. Ou às vezes um tapa na cara, porque pra mim, muitas vezes não foi uma pessoa que chegou e fez um carinho, disse, Marcelo, é por aqui. Não, foi um sacode. Ei, tum. Eu, caramba. E às vezes eu via a pessoa assim, meu Deus, essa pessoa é meio que estranha. Tá me agredindo. Só que agora eu dou o passo para trás e também fiz alguns estudos sobre inteligência emocional e tudo mais. Então são coisas que me aperfeiçoam. E hoje em dia a gente tem acesso à informação muito rápido. Tá um Google ali, tudo, tu sabe muita coisa. Então... e tu sabe que esse aprofundamento espiritual, ele vem com um aprofundamento emocional, na verdade, né? A gente precisa de um desenvolvimento emocional para conseguir desenvolver esse lado espiritual, e Deus nos quer maduros, na verdade, né? Não crianças, espiritualmente falando, né? Ele quer filhos maduros, e é preciso esse desenvolvimento emocional, né? De você entender que não tem nada a ver com o outro, mas sim com você. É verdade. Né? Os problemas não estão no outro, estão em você. E muito bom você levantar isso, porque foi algo que eu busquei para mim. Eu olhava, vamos citar o outro, né? Eu olhava para o outro que, digamos, me ofendeu ou falou algo, eu via que era muito mais dele, que estava nele, às vezes essa ofensa, do que às vezes em mim. Só que às vezes esse ver nele, eu jogava muito a pedra para ele. Que foi relacionado ao que aconteceu com Adão e Eva, né? Adão e Eva, como o cabeça da situação, ele não assumiu o seu erro. Deus chegou, Adão, o que aconteceu? Mas Deus cobrou de Adão, né? Ele foi a Eva. Aí, Eva, o que aconteceu? Foi a cobra. Então ninguém assumiu. Exatamente, então, aquela coisa da vítima, né? O maior problema da gente é não assumir, não olhar pro teu erro, não olhar pra tua falha. O teu pecado, né? Teu pecado, isso mesmo. Porque quando você olha, você vê a dor. Eu até falei na palestra, tu dá o passo pra trás. Opa, olha, analisa. Olha, pega de fora. Bom, esse aqui é o meu problema? Tá bom. Opa, esse é o meu problema. Agora eu vou estudar ele para ver como eu vou atuar nele, utilizando a inteligência de Deus, porque é a tua conexão com Deus, com o Espírito Santo, que vai fazer com que isso se aflore e melhore. Então, às vezes a gente quer mexer com os nossos dedos, com as nossas mãos, sendo que a gente tem o Deus maior. O universo está na palma direita de Deus. Então, quando você olha isso, meu Deus, quem sou eu ali? Se o universo está ali. Então, quando tu olha pra cima, assim, cara, não dá nem pra ver a barba de Deus, de tão grande que ele é. É verdade. Então, você se é pequeno, você se vê pequeno. Então, é tão bom a gente ver que a gente somos grandes, mas com ele. Sem ele não somos nada. Então, isso eu acho que é muito importante a gente ter
essa certeza. Sim, E eu comecei a estudar a parte da inteligência emocional para entender o outro. Engraçado, né? Quando tu... Aí você acabou se entendendo. Matou. Era isso. Porque é muito, muito relacionado a isso. A inteligência emocional, meu Deus, por que que fulano é assim? Por que que o ciclano agiu assim comigo? Por que que me ofendeu? Por que que o meu amigo errou comigo? Só que na verdade é tu que errou em não saber entregar nas esferas da amizade. Porque eu acho que é muito esfera de amizade. Deus mesmo, né? Ele tinha não sei quantos mil seguidores. 12 eram apóstolos. 3 eram os mais íntimos. E o que ele realmente confiava era um. Então ele já nos ensinou que existem esferas da amizade. Você pode ser amigo de todo mundo, mas nem todo mundo vai ser teu amigo. Exatamente. Então acho que é muito importante quando a gente entende isso. Digamos, eu tenho um sonho. Nossa, meu sonho, meu projeto, tal. Eu tenho pessoas que eu vou contemplar com ele, entregar, porque eu sei que são pessoas que vão vibrar na mesma energia. Mas eu não vou pegar e falar para todo o meu Instagram. Eu tenho 100 e poucos mil seguidores. Eu vou entregar pro meu Instagram todo. Nossa, eu quero isso pra minha vida. As pessoas não vão bater da mesma forma, não vão vibrar na mesma frequência e vão acabar, de alguma forma, afetando o meu emocional. Porque eu vou deixar com que isso entre, né? Então, eu acho muito importante a gente saber dividir as esferas. E foi estudando inteligência emocional, até o Thiago Brunet, que tem um livro dele que ele fala sobre... Especialista em pessoas. Ele fala realmente sobre esferas da amizade. E esse foi um livro que eu já estava entendendo, interpretando, e quando eu busquei esse livro, eu vi ele, caramba, isso aqui é pra mim. Porque falou diretamente sobre as esferas da amizade. Saber dividir quem é quem na sua vida. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso, né? Essa clareza. É verdade, buscar isso, Buscar. né? E tem tudo, né? A gente consegue aprender tudo hoje em dia. Sem dúvida. A gente só não aprende porque não quer. Eu, a parte nutricional mesmo, eu nunca tive um nutricionista. Sempre já fui atleta de fisiculturismo, competi 2 vezes no fisiculturismo no Rio Grande do Sul. E nessa fase, eu não tinha condição, né, de pagar um nutricionista e tudo mais. Eu paguei um preparador no final, que foi uma parceria. Eu sempre tive parcerias, né? Porque como eu divulgava, fui mister também, como eu falei. Mister Olímpico? Não. Mister Olímpico. Nossa, Mister eu queria. Mas fui Mister de beleza mesmo. Passarela, tudo mais. Tenho 13 faixas de Mister. E nessa fase também foi uma fase muito corporal pra mim, né? Então eu sempre vivi esse lado corporal. Corpo. Saí de Mister, beleza, né? Beleza de parte de Mister, corpo também que era junto. Fui pro lado fisiculturismo, corpo. Mas o que tu buscava nisso? Dinheiro. Porque na verdade era fama, né? Só que eu vi que a fama maior agora é com Deus. Você vê, né, como é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? O teu corpo era o teu ídolo nessa época. Sim. Né? Porque era o que eu via. A tua beleza era o teu ídolo. Porque é o que eu via que abria portas. Exatamente. Então era onde eu poderia me posicionar. Tanto é que dessas 13 faixas de Mister, as 12 são tudo de primeiro lugar. E a outra foi de segundo. Por que é de segundo eu parei? Porque aí vem aquele ponto que eu falei do início do exército. Que foi algo que eu via que não se encaixava no que eu buscava. Por quê? Porque pra mim ganhar essa faixa de Mister, eu teria que, de repente, fazer algo que eu não gostaria. Entendeu? Então, só acho que fica claro, né? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Então, às vezes, até ficar sem roupa na frente de um árbitro. Porque acontece muito isso. Então, é algo nojento que sempre eu pulei fora. Então, de repente, se fosse, como eu costumo dizer, se fosse pelo dinheiro, eu já teria. Se fosse pela fama, eu já teria. Eu vejo como o Senhor te guardou, né? Eu tenho contatos de muitos famosos e tudo mais que sempre já quiseram me colocar em algum lugar. E até muitos já caíram agora há pouco tempo. Então eu vejo que foi livramentos. É a questão do manjar, né? Te ofereceram manjares. E por graça do Senhor, porque te guardou mesmo. Isso. Né? Então, por isso que eu digo, eu tenho orgulho de andar de cabeça erguida na rua. Eu entro desde a favela até o alto nível de pessoas. Tem pessoas de alto nível que eu me dou, tem pessoas de muito baixo nível que eu me dou. E sou bem recebido em todos os lugares, porque eu sei dizer não. Então, quando você tem um posicionamento, que é o que estou cada vez mais buscando me aperfeiçoar, nesse posicionamento, para saber entregar melhor ainda a palavra de Deus, que eu acho que essa é a fama que Ele quer me dar, que é levantar o nome dEle. Então, não tem nada a ver comigo, mas sim com Ele. Então, Ele fez eu passar por toda essa trajetória, toda essa bagagem. Para te trabalhar. Para mim trabalhar. Para mim não chegar lá em cima de uma hora para outra. E é uma dessas atividades achando me derrubarem. que é porque você é bom. Não, é Ele que é bom. Não, é Ele.
Então eu já passei por todos esses momentos para agora te moeu para poder. É o vaso, tem que ser vaso. rachado. É o vaso. Para que essa luz possa sair. É isso. Precisa ser rachado, né? Mas, Marcelo, qual era o teu sentimento quando você não tinha encontrado ainda? Na verdade, ele que te encontrou, né? Esse nosso Isso. Cristo, assim. Como que... O que você... Qual que era o teu sentimento? O vazio, Vazio, né? Não tem outra palavra, é o vazio. Porque não é a beleza, não é as mulheres. Eu acho que sempre foi algo que sempre me afetou, foi o lado carnal. Não foi droga, não foi balada, não foi bebida, mas sempre o lado carnal. Por ter muito fácil acesso. Digamos assim, um dia que eu queria estar em casa, quieto, tranquilo, era alguém me ligando, me mandando mensagem, vamos fazer isso, vamos aquilo, vamos aquele outro. E eu acabava deixando de estudar sobre Deus, buscar a Deus, para ir pro lado carnal. Vou ali comer uma pizza, vou sair para o cinema, vou... Então, quando eu me posicionei em dar esse time, Aprendeu a dizer não para isso. Não, né? isso. O apóstolo Paulo fala, né, que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Isso vai ser até o último dia, né? É isso. Que a gente estiver aqui, Então, quando eu... E era o meu ponto mais fraco, assim, vou te dizer. Ainda, né? Porque aonde a gente caiu é onde a gente sempre vai ser tentado, né? E pra te ver que é engraçado isso, que serei tentado, mas como eu tô sempre buscando, então eu tô sempre forte. Sempre forte. A intenção não é que você nunca vai pecar, mas é a tua busca diária. É a santidade, né? É a você. busca da santidade. Sempre, sempre. Como a gente falou de Adão também. Sempre você baixando a cabeça, você, né? Tipo, entregando, cara, sou pecador, sou falho, só o Senhor se engrandece. Eu não sou nada na sua presença. Então, quando você começa a entregar tudo isso, você assume o seu ponto. E você está buscando. Porque, tipo assim, uma coisa que eu já não faço, tá escutando música mundana. Palavras, gestos, coisas que pra mim não me favorecem. Que vão te levar pro precipício, né? Que vão te levar pra tua fraqueza. Não tem porquê. Né? Então, tipo, tu entrou no Instagram, então, limpa de pessoas, muita gente, moxa, por que tu deixou de me seguir? Porque não é favorável o que eu busco. Pronto. Não tá de acordo com o meu propósito. Não deixo de te amar, te amo, que precisar de mim, eu vou te aconselhar, te orientar. Mas eu quero mostrar o quanto eu já estive nesse mundo carnal e agora me posicionando eu sou muito mais feliz. Porque não é relacionado à quantidade, é à qualidade. Exato. Então, e para mim buscar isso, o que eu fiz? Né? Que isso é muito bom a gente falar também sobre, que é a parte de enfraquecer a sua carne. A gente enfraquece a carne com jejum. Foi a melhor maneira que eu comecei a enfraquecer minha carne. Uau! E jejuando, me posicionando, colocando propósito, lendo, fazendo devocional. Não sei o que fazer, começa com devocional. Compra, tem devocionais lindos aí que dá para você comprar e você pode ter diretamente uma assessoria com um cara muito, muito especial, só lendo o livro dele. Às vezes você paga 40, 50 reais num livro e você está tendo diretamente uma mentoria com um cara que já passou por tudo isso. Não gosto de ler a Bíblia. Começa com um devocional, começa com livrinhos de autoajuda. Tem um livro até que meu avô, era do meu avô, faleceu. Ele deu para minha mãe e minha mãe me passou para mim. Que ele é aquele Minuto de Sabedoria. Eu comecei com aquele livrinho. Comecei a entender mais sobre aquele livrinho. Palavras de bondade, palavras de ajuda, ajudar o próximo. Então, às vezes, coisas que eu lia naquele livro, eu passava por alguém e como eu estava com aquilo fresco, eu já entregava para alguém. Então, eu estava com aquela palavra fresca, entregava para alguém. Então, isso começou também a me mudar. Antes de eu entregar totalmente, né? Quer conhecer Deus, obedeça, né? Então, assim, aprendeu, sei lá, um versículo que seja, coloca ele em prática. É de glória em glória, é de passo em passo. Às vezes a gente acha, mas eu tenho que ter o conhecimento disso tudo, né? Eu tenho que ler a Bíblia inteira. É muito bom mesmo, esse mergulhar. Mas ele vai vir assim, de pouco em pouco, né? Leia um versículo e pratica ele. Isso nos aproxima de Deus, né? Muito forte. Perdoa, né? Eu acho que não tem nada que nos aproxime mais do Senhor do que o perdão, né? Muito isso. E é sobre o outro, né? Quando, sobre a gente, na verdade, a entrega, você livra, você liberta. Você se liberta, né? Tanto você, tanto o outro também. Porque é uma energia emanada, né? Você que não acredita em Deus, é energia.
A tua energia, o que você vibrar, é Deus. Então, a tua vibração, depende da tua entrega, é Deus que tá agindo ali. Depende, porque, tipo assim, tem várias religiões, né? Mas o Deus é um só. Se você parar pra ver, ele é único. Às vezes, de tendências diferentes de outras pessoas que acaba dividindo, mas ele é um só. E é o que eu falo, né, Marcelo, que é o que você falou, existem várias religiões, mas o cristianismo, ele não é religião, ele é um estilo de vida, né? Estilo de vida. É um estilo. Por isso, quando me perguntam que religião você é, eu sou de Deus, sou do bem. Eu acho que quando você tem isso formado dentro de você, que você é do bem, você é amor, ele é amor. Então, se você é amor, você está sendo como dizem, você é cristão, né? Assim, eu sou um mini Cristo. É isso aí, mini Cristo. Cristão é ser um mini Cristo, é ser o exemplo dele, é ser seguir os passos seguir os dele. passos que o ele exemplo dele, já aquilo nos que deixou. ele nos ensinou, né? É isso. O que ele faria nesse lugar, né? É a gente Perfeito. poder fazer o que ele faria. Né? As pessoas poderem ver ele em nós. Nossa, muito bom. Não muito só no que a forte. gente fala, né? Mas principalmente em como a gente vive, naquilo que a gente faz, na nossa entrega, né? Ele disse, maior é o que serve. E Meu Deus, e eles, quem mais soube servir nessa terra, né? é verdade. Lavou os pés dos apóstolos. E Pedro falou, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor desate as minhas sandálias, né? E ele falou, mas é necessário. Ele, o Rei dos Reis, pensa, nossa. E muitas vezes, né, tem Mas é o nosso orgulho é que nos separa de viver essa plenitude, sabe? Daquilo que é. Porque ele disse assim, né? É chegado o reino. Aqui e agora. Não é quando a gente morrer. Quando a gente morrer é a continuação disso. Muito mais, eu acredito, né? Mas a gente tem acesso a isso, né? A palavra fala que nele nós habitamos nas regiões celestiais. ele é o caminho. E a verdade é a vida. Quer dizer, não tem como... se você não toma posse disso, você não vive isso que já é agora. E independe das circunstâncias, né? E aí tudo que acontece vai te abalar. É isso. Tudo que acontece vai mexer contigo. Então, então essa felicidade, ela é uma ilusão, na verdade. Porque ela está dependente dos acontecimentos. Mas quando você vive nesse lugar, toma posse daquilo que ele já fez, está nele, nem a morte, nem a vida, nem tribulações, nada poderá nos separar desse amor. Porque Aí tudo, tremendo. quando você está caminhando com ele, tudo que vir é por ele, é É dele. dele, por ele e para ele. Então, Nele são feitas todas as coisas. é aquela coisa que eu falei, você pode ser criança, então seja criança. Seja criança. Você não nasceu para sofrer, pelo contrário. Muito pelo contrário. Nasceu para viver, ser feliz, agradecer. Mas isso a gente só contemplar. encontra nele, porque a gente acha que essa felicidade ou essa falta, né, de sofrimento tem a ver com não ter tribulações. Na vida tereis aflições, ele fala, né? Mas é quando tá nele que a gente experiencia a paz e a alegria que excede todo entendimento. Sabe quando o mundo chora e você tá sorrindo? Fala assim, meu Deus, por que ela tá sorrindo? Se ela, né, qualquer um no lugar dela estaria chorando. Por que ela tá sorrindo? É isso. Porque ninguém pode tirar isso. Nada. Não tem nada. Nada, Então não tem a ver com situações, né, que aos olhos... É loucura isso. Isso para o mundo é loucura. Né, as coisas de Deus, o mundo espiritual, ele é contramão da história, né, das coisas da terra, da mente humana. O mundo fala assim, ó, vá por ali. Mas Deus fala assim, ó, filho, é pra cá. E as coisas são antagônicas, né? É isso. E a gente só conhece isso com a busca, com o nosso entendimento. Vivendo o que eu falo, né, Marcelo? Vivendo. Você foi buscar as tuas vivências, as tuas experiências. Experimentou o Adão, que tem em você a carne, né? Viu que só te trazia um precipício e foi buscar a Deus, né? Então, quer dizer, é uma experiência que é pessoal e intransferível. E cada um Acho tem que a nossa sua. história, o nosso desafio é desafiar as pessoas a buscarem isso, a viver isso. Eu costumo dizer que tem uma parte de Salomão também na minha vida, né? Porque, tipo, tive o poder de... É verdade. É muito Mas eu isso. tive que
pedir a sabedoria para saber também discernir e entregar o que agora ele quer que eu entregue. Então, utilizar da beleza, dessa aparência toda carnal, que eu costumo dizer que é carne, alma e espírito, né? Então, a carne é essa nossa carcaça que vai embora, vai apodrecer, vai feder. A nossa alma que fica o nosso intelecto, nossas emoções, tudo mais. E o espírito que é o nosso ponto de conexão, que é o nosso Wi-Fi. Que é eterno, né? Direto. Que é a imagem e Ele semelhança deixou na do gente. Criador. Antes faziam diversas, né? Matavam bichos e tudo mais para ter uma conexão. Exatamente. E agora a gente tem o ponto, tá dentro de você. Você só precisa... Ele tá toda hora falando. É Deus que não fala ou você que não ouve? Exato. É aquela coisa que eu costumo dizer. Se alguém te ligar da tua família, teu filho, teu esposo independente, te ligar de qualquer outro número, 000, e você atender, e ele falar alô, você sabe quem é que tá falando alô. Por que Deus às vezes a gente não sabe? Porque a gente não tem intimidade. E com a família, com o esposo, a gente já tem intimidade. Por isso que você sabe quem tá falando. Então às vezes você escuta várias vozes durante seu dia, mas quando é Deus, você sabe, se você tiver intimidade. Se você não tiver intimidade, você não sabe quem é que tá falando com você. Aí você acha que é de Deus, que não é que tal e tal, você vai e faz. Ou como dizem, quando Deus não fala, né? Tipo, é sim ou é não. Então tem muito isso. Quando você quer agir com a tua carne, quando ele não falar, você vai colocar o que você acha favorável para você. Porque você não tá tendo entendimento e discernimento de onde você quer ir, o seu posicionamento de vida. Então, quando você se posiciona, quando você aceita, quando você entende, quando você vive a palavra e você está buscando diariamente, ele está entregando todos os dias o caminho. Quando é, quando não é, essa pessoa sim, essa pessoa não. Então, quando você tem essa busca constante, você acaba tendo a linha para onde chegar. Ele te dá esse discernimento. E aí eu falo que essa busca é diária, né, Marcela? É como o maná, né? Ela só serve pro dia. Então, hoje eu me renovei. Não vos conformeis com essa realidade, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2, né? Então, tipo assim, é diário. Todo dia eu tenho que renovar a minha mente na palavra, na vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, né? Mas a gente acha que a nossa é que vai nos levar aonde a gente quer. E muito pelo contrário, né? Então, esse renovo, ele tem que ser diário. Essa busca, ela tem que ser... meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, né? De dia e de noite, de dia e de noite. A de ontem não serve para hoje. Não. Né? É um renovo todos os dias. Todos os dias. E hoje em dia a gente tem, né, tirando o lado da religiosidade, que acaba até, como a gente falou, afastando muitas vezes. Eu mesmo, às vezes eu vou treinar, eu tenho trap gospel, tem tudo que é música que, tipo, são palavras, são batidas legais que vão pra frente, que não é a sofrência, e você acaba se conectando, porque são palavras de bondade. Então, você flui naquilo, né? Tem experiência até com a água que fizeram já, né? Lembra? Sim, cristalina, com positividade. Como somos 75%. Palavras como amor, gratidão, né? 75% água, então você vai fluir. Sem dúvida. Naquilo ali. Então, se você vibrar aquela energia, você vai estar fluindo. Tá ruim, tem o seu momento. Ninguém... a parte da inteligência emocional que a gente fala, ela não é você ser forte para tudo. Mas você ter o discernimento e a inteligência de pegar aquilo ali e separar. Opa, como eu vou agir? Aí você coloca Deus naquilo ali também. Então você vai fazendo, abrindo pontos para chegar num local só. Mas você tem a inteligência de discernir, de colocar os pontos nas coisas. Opa, ver de fora. Como eu costumo dizer, você tem uma loja, tem um empreendimento, sai para fora dela. Quem tá dentro da garrafa não lê o rótulo, né? Costumo dizer isso, né? Faz a volta na quadra e passa. Bem bobo. Costumo dizer, passa bobo na frente da tua loja. Olhando para um lado, olha para o outro. Essa loja, que legal. Conversa. Entrega isso, porque é uma energia. Aí você, de repente isso aqui tá faltando. Se eu fosse uma pessoa que estivesse passando, isso aqui não seria legal. Isso aqui... Então é pra gente a mesma coisa. A gente se olhar para dentro da gente. E assumir os nossos erros, nossos pecados, mas também buscar mudá-los. Como tem muita gente que... Arrependimento é mudança de rota, né, Marcelo? Não adianta eu me arrepender, igual você, por exemplo, né? Eu vi que meu pecado, eu era muito tentada na carne. E você continuar nesse caminho, né? E alguém te telefonar, te chamar para uma coisa ou outra que tu vê que vai dizer, aí você falar sim, e você ir. Quer dizer, e no dia seguinte se arrepender, mas daí no outro dia tu vai de novo, daí no outro dia tu vai lá pede. Quer dizer, isso não é arrependimento. Arrependimento é metanoia.
É isso. É mudança de comportamento, é mudança de direção. Olha, eu estava indo por aqui, mas agora eu vou por aqui. Isso é arrependimento. E Vai, não peques mais, né? é o cortar, né? Corta aquilo, bum. É assim que funciona. Exatamente. Se é motivo de escândalo, arrancar fora, né? É isso. Senão você vai viver. Como eu falei, tipo, muitas vezes Você não vai estar num looping, né? Porque é bom, né? O Adão gosta. Não tem como. Você vai dizer que é bom. E às vezes não é algo só sexual, de um encontro. Às vezes não é, como eu falei, às vezes é uma pizza. Às vezes é um barzinho com um amigo. Só que nesse momento que você poderia estar buscando mais a Deus para Ele realmente te colocar mais rápido onde que Ele quer que você esteja, você está procrastinando. Porque aí o que vai? A tentação da carne. O que é a carne? Não é só o sexo. Uma comida. Porque é uma das coisas que mais mexem com o humano também é a comida. Com certeza. Então, tipo, vou ali, Tanto é que tu jejuar é o que mais mexe pra você enfraquecer tua carne e buscar o espírito. Então, é a comida, muita coisa favorável à comida. E até eu posso dar um testemunho, digamos assim, que foi um dos últimos. Eu já tava um bom tempo já sem ter um contato com uma pessoa. E esse contato... eu tava sempre buscando, porque o homem não nasceu pra ser sozinho. Nossa. É verdade. E uma mulher na vida de um homem, engrandece totalmente. Ela é, como a gente falou, a terra, né? Ela é a fertilidade. É verdade. Então, quer evoluir a companheira idônea, né? Quer evoluir de vida, tem uma mulher de verdade do seu lado. E que busca que tem os mesmos princípios, que busque isso. Então, quando a gente tem isso bem formado e tem uma mulher de valor do nosso lado, a gente evolui. E a minha última busca foi essa. E Deus respondeu com altura. Porque eu fiz jejum, jejum da carne, né? Tipo, tanto até de conversar com pessoas, com mulheres e tudo mais. Porque eu comecei a deixar isso de lado e buscar mais a conexão, a oração. Verdadeiramente em Deus, o que Ele queria pra você. É isso. E os últimos dias apresentou uma pessoa muito interessante, muito valorosa. E também com a mesma busca. E o tão engraçado, né? Engraçado, mas valioso de Deus, que no mesmo período que eu estava fazendo esse meu jejum... Ela também. As coisas de Deus são... Então, vive na carne, né? Direto aquilo ali que bênção. Então, todos os pontos assim que a gente foi conversando, as coisas foram encaixando e foi um brilho no olhar, foi algo que há muito tempo eu não sentia. Porque eu sempre fui, como eu falei, uma pessoa boa nesse sentido de coração, né? Então, eu sempre fui o romântico. E de um tempo pra cá eu não conseguia mais ser romântico, porque eu tava frio. E isso me afastou também de muitas pessoas. Porque, nossa, só fala em Deus, é Deus pra cá, é Deus pra lá. Virou cristãozinho. Eu começava sempre aquilo, cara... Felizes daqueles que serão perseguidos pelo meu nome, né? Não preciso... Bem-aventurados. Eu não preciso disso. Então, eu comecei a deixar fluir. Só que isso, passei pelo deserto, né? Com certeza. Sim, pra chegar na Terra Prometida, precisa, né? Uma coisa, né? Tipo, como eu sempre fui do lado visual, sempre trabalhei com moda e tudo mais... divulgação de loja, então eu sempre tive essa parte de Instagram. Nossa, Instagram, porque eu tenho que ter Instagram, visualização alta e tudo mais. E isso me afastava, porque tipo, eu visava só aquilo ali. E aí quando eu mudei eu tô só batizado há 1 ano, né? Batizei no passado. Mas que eu já vivo na conexão maior há uns 3 anos. Eu não vou pra festa, já tô... E vindo de pecado e voltando e tudo mais, e tentando entender e tentando aceitar, né? Cara, será que é isso mesmo? E o bicho batendo junto, e Deus mostrando é isso, vem junto. Nunca me deixou faltar nada, o maná cai do céu pra mim. Então, em todas essas adversidades, eu comecei a me sentir diferente. Comecei a me ver diferente, por mais que a visualização baixasse, os seguidores acabassem passando, deixando de seguir, porque antes pra mim isso era muito valioso, porque até pra mim fechar uma parceria numa loja, eles me perguntavam quantas visualizações tu tem no dia, quantos isso. Então isso é uma trajetória e tá certo, a loja busca isso, ela não quer saber a minha transformação. Então tudo isso eu abandonei por Jesus. Ele era o teu Isaac, isso, né? Ele pediu entrega, Marcelo, entrega. Só que tipo, imagina, uma renúncia, né? Porque além de ser algo visual, né? Era tipo, financeiro também, financeiro. Né? Nossa, isso pra mim... Então, isso pra mim foi uma coisa horrível. Mas nunca me faltou nada. Antes, quando eu vivia ganhando mais, me faltava muito mais do que agora, que tipo, agora não. Agora, graças a Deus, eu tô
tô melhorando. Mas, tipo, quando eu não tava zerado, nunca faltava nada. Sim. Sempre eu tinha o meu frango, sempre eu tinha minha dieta, vamos dizer Uhum. assim. Sempre eu tinha meu frango, meu arroz. Quando eu via que ia acabar, bum, supria alguma coisa. Parecia um paciente. Porque eu trabalhava com a parte também, trabalho, né, com a parte corporal, que é a parte de terapia, corpo e tudo mais. Então, quando eu abandonei um pouco o lado da moda, que era o que me fazia, eu comecei a ir pro lado de ajudar as pessoas no posicionamento dela, postura, alongamento, mobilidade. Então, tudo isso foi uma mudança que Deus me encaixou. E isso já vem desde a minha mãe. Minha mãe, ela também é terapeuta, é massoterapeuta. Que legal. Então, vem tudo desde lá. E ela que falou, filho, se isso não tá te fazendo bem, então busca fazer algo que vai ajudar alguém e vai te fazer bem. E você entende sobre corpo, você entende sobre isso. Então, é uma maneira de você ajudar. Como eu já fui fisiculturista e tudo mais, então tem essa bagagem. Foi daí que eu comecei a vincular. E agora, tendo o meu negócio, porque antes eu era o meu negócio, só que eu tinha que me exibir para ser o meu negócio. E estava fugindo da presença de Deus. E agora eu utilizo esse meu negócio para aproximar pessoas de Deus. Porque eu faço a parte terapêutica, que é essa parte terapêutica que é essa conexão consigo mesmo, que vem o lado emocional. Porque quando o teu emocional tá ruim, você não se arruma, você não corta o cabelo, você não quer passar uma maquiagem, então isso te afeta, você não tem uma boa postura. Aí a boa postura vai afetar nas vendas. Então tudo parte do lado emocional. Então eu comecei a ver que a maioria das dores que eu estava tratando era emocional. Então a pessoa chegava, tô com dor na coluna. Tá, mas por que tu tá com dor na coluna? Porque tu não tá fazendo academia, tu não tá sentando direito, tu não tá se posicionando direito. Então, a parte emocional começou a partir daí. Aí eu comecei a ver que o meu trabalho era muito mais pro lado emocional, para a pessoa ter um hábito melhor, para se posicionar, cuidar da saúde, da beleza, cuidar de dentro, para mostrar que isso é Deus dentro de você, porque tipo, você tem que cuidar do seu templo, porque é ali que ele habita. Então, não é a carne estética para os outros, mas sim para você se prolongar os dias na terra e você conseguir entregar mais sobre Jesus. Então, acho que é muito sobre isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, saí um pouco do lado do corpo, saí da beleza, fui pro corpo. Pum, corpo, tá. Tô trabalhando essa parte corporal. Só que eu comecei a ver que muito do trabalho era emocional. E aí eu comecei a vincular com o trabalho emocional. Então, na minha trajetória, foi muito mais gratificante conseguir ver todo esse trabalho que ele fez até eu chegar onde eu tô, e fazer com que essa entrega dele encaixe no meu trabalho junto. Então se torna um propósito, querendo ou não. Né? E toda essa minha bagagem agora eu vejo que eu consegui ter esse encaixe de agora para conseguir entregar, usar essa beleza, essa aparência toda para conseguir atrair mais pessoas, mostrar que todo esse projeto que eu passei buscando uma fama, que a fama não era sobre mim, era sobre ele. Então agora eu vejo que é sobre ele. E isso me satisfaz muito mais do que qualquer recurso financeiro. Até acho que foi o Thiago Nigro que falou, né, que ele já tinha tudo e não tinha Jesus. Então ele não tinha nada. Nada, é verdade. Era o vazio que nada completava. Todos os carros, todos os relógios, tudo que ele tinha não completava o amor que agora ele sente. E nós somos criados com esse DNA, né, dessa dependência dele e a busca, né, desse relacionamento, ainda que a gente não tenha consciência, né? E aí a gente às vezes vai buscar, como a gente não tem essa consciência, vai buscar em coisas, em pessoas, né, em tudo, e não encontra em lugar nenhum porque só tem nele, né? Só verdade. ele pode preencher Nossa, isso. é lindo. Como Zaqueu falou, né? Posso vender tudo que eu tenho porque encontrei a pedra de maior valor. É isso, né? Tem uma parte também que fala sobre o derramar, né? Que ela não derramou o líquido, ela quebrou o vaso. De alabastro. Então é muito sobre essa entrega. Às vezes a gente quer derramar, não tem medidas. Ele não teve medidas quando ele morreu na cruz por nós, quando ele entregou o seu filho. Então ele deu o seu bem mais precioso. Quem daria o filho para morrer na cruz por alguém? Somos pecadores. Tu tava falando da oferta, que antes ofertava os novilhos, né? E eram novilhos saudáveis, os melhores, né, que tinham. Porque era para o rei, né? Exatamente. E para remissão dos pecados. Tipo, daqueles pecados, aí depois vinham os outros, e coitado dos boi, haja novilho, né? E ele foi o sacrifício vivo, né? Pelos nossos pecados. E hoje o sacrifício somos nós. Nós somos a oferta. É isso.
Não, e é tão lindo, olha a gente falando, vai enchendo, né? Cada vez que fala de Jesus, fala dele, e a gente já fala com um sorriso no rosto. Verdade. De qualquer outro assunto que a gente fosse falar, a gente não ia falar com esse sorriso no rosto do que Verdade. dele. Não tem, né? Outro assunto. Não tem. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? De que a gente precisa hoje se ofertar, né? Abrindo mão do que você falou, abrindo mão das coisas mundanas, né? Daquilo que nos afasta dele. Esse é o preço para nos aproximar, né? É lindo. É. Ele é lindo. Ele é lindo, ele é lindo. Então, que as pessoas busquem isso, né? Tenham essa experiência, porque é sobre experiência. É sobre experiência. Né? Não tem como a gente... Hoje eu falei isso, né? No café lá com as minhas meninas. Eu falei, é um lugar, assim. Eu espero que vocês... Eu desejo, sério, do meu coração, que vocês vivenciem isso, busquem isso. Peçam, né? Pai, eu quero viver isso, né? Eu quero ter a minha experiência contigo. Que é o pedir sabedoria, né? Me conduza a isso. E né? ele vai entregar. Olhos espirituais, né? É isso. Enfraquecendo a carne e Que a aflorando gente cada vez mais o diminua, espírito. né? E que ele Sempre. cresça. É o vaso, tem que ser rachado, moído. Sem derramar, porque derramar tu tem o controle, né? Exato, Quando tem tu que ser quebra quebrado. o vaso, você deixa pra trás o velho homem. É, e nova vive. criatura. É isso. É isso aí. Lindo. Que bom. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Fico Muito muito obrigada feliz. mesmo, que as pessoas possam ser realmente tocadas com isso, inspiradas na tua história. E que elas busquem viver isso que você buscou, né? E eu fico imaginando, você vê, tem 1 ano, né, que você se batizou e tem 3 anos que você está nessa busca. Eu fico imaginando, você é novo, quanto mais, né, que ele não tem para você. Que ele te abençoe com toda sorte de bênção. Amém. E ganhe teu coração um pouco mais hoje. Amém. Fico bem feliz. Abençoe tua vida, teus propósitos, a família que ele tem para você. Amém. Você seja muito abençoado. Agradeço pelo espaço também, agradeço por ter contado um pouquinho da minha história. Obrigada. Porque, né, se a gente vai contar uma história aqui, a gente vai longe. Que todo mundo tem o seu sofrimento, todo mundo tem a sua bagagem. É verdade. Mas é relacionado a esses detalhes que a gente vai vendo, às vezes, ou a gente sofreu menos, sofreu mais. Mas se ele passou, mas eu consigo. todas as coisas cooperam para o bem. Né? Para o bem daquele. Estão te Isso. forjando para viver esse propósito, que é muito maior. Né? Então, quanto mais rápido você conseguir se conectar com isso, mais você buscar, mais você vai ter essa vitória chegada ao lado dele, né? Viver ao lado dele sempre. É verdade. Não esperar chegar, né? Ah, preciso morrer para depois. Não. Você já pode viver esse processo agora. Então, a partir de agora, você já pode viver esse processo. Amém. Amém. Que as pessoas sintam no coração delas esse desejo, né? Isso. Obrigada, Marcelo. Obrigado, eu que agradeço. E nós que agradecemos. Obrigada. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.